Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast e mãe de 2. A proposta aqui é ter uma conversa afetiva e acolhedora com a sua maternidade. E o papo hoje é importante, necessário e urgente. A gente vai falar sobre o impacto na saúde mental da exposição de mídias sociais para crianças e adolescentes. E a gente vai dividir essa conversa em 2 atos. Então, no primeiro ato, a gente vai focar na saúde mental e no segundo ato, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, a legislação, alguns dados também científicos que fortalecem esse nosso debate. Então, por muito tempo, colocamos todo o fardo do gerenciamento de mídia social nos ombros de pais e filhos. Apesar do fato de que essas plataformas são projetadas por alguns dos engenheiros e designers mais talentosos do mundo para maximizar a quantidade de tempo que os nossos filhos gastam nelas. Então, essa é uma luta muito injusta. Por isso que está na hora da gente ter o apoio de instituições, das empresas responsáveis e também da legislação. E aí, como eu disse, a gente dividiu essa conversa em 2 atos. No primeiro ato, eu recebo a doutora Malena Segura Contrera, que é doutora em comunicação e semiótica, pesquisadora, terapeuta analítica, professora do programa de graduação da Unip e diretora do Instituto do Imaginário. Doutora Malena, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Oi, Naná, eu que agradeço, obrigada pelo convite e oi também para todos que nos ouvem, né? É um prazer poder falar de um tema que eu acho tão relevante, né? Sim, e eu queria começar respondendo a primeira pergunta. Então, eu começo o episódio falando sobre qual é o impacto na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes que estão expostos por muitas horas por dia das redes sociais. Eu sei que essa conversa é uma conversa que a gente vai demorar para responder, mas é importante a gente começar entendendo quais são esses malefícios, o que a gente está tratando aqui, e aí a partir disso a gente começar a dar um caminho para essa nossa conversa. Perfeito. Eu quero então pedir licença para começar trazendo um pouco uma noção em números, né? Do que é isso que você fala. Eles ficam muitas horas expostos. O que a gente tem chamado hoje como um fenômeno da imersão digital. As crianças e os adolescentes e os adultos também ficam imersos numa realidade virtual no mundo digital. Então, eu trouxe dados concretos de 2 relatórios mais importantes sobre isso. Um é o do Digital Global Overview Report deste ano, que avalia que nós passamos mais ou menos, em média, 6 horas e 40 minutos de conexão por dia. Uau. Você tira o tempo de sono, avalia o tempo livre, né? Isso é basicamente todo o tempo livre, mais um pouco, talvez, né? Por outro lado, um relatório específico que fala das crianças e adolescentes, que é o TICS Kids Online Brasil, traz dados de 2023 de uma pesquisa feita com 2.064 crianças e pré-adolescentes e 92% eram usuários de internet. Quando você pega uma amostra de uma pesquisa e você diz que 92% das crianças e adolescentes são usuários de internet, você tem um número escandalosamente alto, é uma estatística assustadora. Sim. Né? E o mais interessante é que em 2015 eram só 79%, ou seja, cresceu 18% nesse período. Em um período curto. É uma tendência, né? Isso não está parando. Sim, né? E eu imagino que o tempo também de exposição está aumentando. Também, o que obviamente foi super intensificado na pandemia. Como a gente sabe, porque tivemos aulas online, tivemos um isolamento social terrível, que causou um impacto tremendo. Nós vamos falar um pouquinho da pandemia. Tá. Só queria dizer uma coisa interessante também que esse relatório dos TICs trazem, que grande parte dessas crianças e pré-adolescentes que foram entrevistados, eles têm uma leve consciência e mais de 20% falam sobre o impacto que isso gera neles, que eles, de fato, ficam mais tristes, ficam mais esperançosos, ficam mais abalados com aquilo que eles, com o conteúdo e com as informações com as quais eles entram em contato. Caramba. Por meio dessas redes. Ou seja, eles já sabem que está fazendo mal. Eles têm uma própria percepção, ainda que muito pálida, né? De que isso faz mal, de fato, né? De que isso intoxica de alguma maneira, afetivamente, mentalmente eles, né? Então é um dado que eu acho que a gente tem que
levar muito, muito a sério. Hoje se fala dessa questão como uma das questões principais de saúde pública dentro do campo da psicologia, dentro do campo das doenças mentais e da depressão e de todos esses índices que a gente vê que estão explodindo de alguma forma. Você falando isso especificamente do fato dessas crianças e desses adolescentes colocarem, olha, realmente eu me sinto mal, eu fico pior, eu me vejo pior, né, minhas relações pioram. Eu fico pensando, por exemplo, se a gente fala para uma criança, olha, não vai comer brigadeiro, porque brigadeiro te faz mal. Ela não tem essa percepção, essa consciência. Agora, claro, a partir do momento que essa criança ela está dizendo para os adultos, me faz mal, é que a gente chegou realmente num estado bastante crítico. E aí eu queria que você, doutora, como pesquisadora, como professora, como estudando realmente esse tema, trouxesse um pouco do que você tem visto que está impactando. Quais são as consequências disso nessas crianças e nesses adolescentes? Então, né, as consequências são diversas. Uma das primeiras consequências muito claras é o que a gente fala hoje da explosão do déficit de atenção, né? Do transtorno de déficit de atenção. Todo mundo, todo pré-adolescente, toda criança, tem problemas na escola, tem problemas, às vezes, comportamentais, você vai fazer uma avaliação, aparece em grande parte das vezes o déficit de atenção, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a internet já foi considerada, tem um pesquisador muito interessante chamado Nicholas Carr, que é um jornalista científico, na verdade, que escreve um livro muito interessante, chamado A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, em que ele fala já há praticamente 10 anos, e ele vai chamar a internet de uma tecnologia da distração. Porque, de alguma forma, a linguagem da internet, a linguagem dos aplicativos, a linguagem da mídia eletrônica, né? Ela meio condiciona você a não ficar preso muito tempo em nada. Você fica com um pensamento saltitante, inquieto, que justamente faz o quê? Vai destruindo gradativamente as suas capacidades ou as suas habilidades de ter foco. Uau! De concentração e foco. Ler um livro, ver um filme até o final, claro, é mais difícil para mim hoje em dia. Muito mais difícil para nós todos. Esse cara, inclusive, esse Nicholas Carr, é muito interessante porque ele começou a fazer essa pesquisa a partir de uma percepção dele de que ele estava começando a ficar com dificuldade maior de ler. E ele falou, será que eu estou senilizando, estou com algum problema mental? Fez uma série de exames, não apareceu nada. Ele falou, o que está acontecendo comigo? Aí ele falou, será que é isso? E foi pesquisar. E foi investigar e bingo, né? Era isso. Hoje todos nós temos muito mais dificuldade de ler, de ver um filme até o final sem interrupções, de não se desconcentrar devagar. E a dificuldade de foco tem sido um drama. E agora eu fico pensando isso num cérebro, porque a gente... Informação. Isso, exatamente. Então eu fui exposta a redes sociais na minha fase adulta. Sim. Agora num cérebro que a gente sabe que só vai terminar de se formar, já tem estudos dizendo que lá pelos 24 anos, imagino, ele tá sendo formado com essa informação. Então, é uma geração inteira com déficit de atenção, né? Que vai ter problemas sérios por conta disso, de alguma maneira, né? Esse é um dos aspectos complicados. Tá? O outro aspecto que eu acho que é um dos mais terríveis, os mais impactantes de verdade, é a explosão que a gente viu da medicalização da infância, dos remédios psiquiátricos, com crianças que cada vez mais precocemente estão trazendo quadros de depressão e de ansiedade, né? E com, às vezes, quadros dramáticos, quadros extremos. Né? E às vezes quadros mais suaves, mas que de alguma maneira impactam terrivelmente toda a capacidade de lidar com as emoções e de se relacionar com o mundo. O que a gente tem que entender é que uma criança, Naná, ela está em formação. Né? A formação é a formação tanto biológica, como você trouxe, cerebral e tal, neurológica, mas é a informação da própria personalidade. Ela está em formação da própria dinâmica do que a gente chamaria na psicologia do ego, né? Ela está formando uma identidade própria, encontrando um lugar no mundo, criando uma concepção de quem ela é no mundo, e isso é criado sempre a partir do quê? Centralmente das vivências que ela tem e das vivências concretas que ela tem. Ou seja, das vivências aqui, no aqui e agora, no espaço-tempo. Então,
na relação com o meu espaço de ambiente, com o meu espaço físico, na relação com as pessoas com quem eu convivo, que são referências. Mais tarde, ela sai do núcleo só da família e na relação com a sociedade em geral, com outras instâncias sociais, com escola, com amiguinhos, com pessoas que têm outros hábitos, outras tradições, que têm outras, que veem as coisas de uma outra forma, que é muito papel da escola, né? Seria socializar, o que a gente chama de socializar essa criança. Sim. Tudo isso é formado, né? Principalmente, fundamentalmente, a partir das vivências corporais dela. Então, ela sabe que não pode bater no amiguinho. Então, a força que ela pode empurrar ou não amiguinho é uma coisa que é testada, né? Até quando um empurrãozinho leve para não se ofender é diferente de um empurrão que derruba a criança. Toda essa percepção, né, de limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, percepção do outro, da alteridade, Do toque. o toque, as trocas afetivas, o olhar do outro sobre mim. A psicanálise tem um longo trabalho da importância do olhar do outro sobre mim como um espelho, através do qual eu vou construindo a minha própria identidade, minha própria noção de eu, de quem E eu sou. esse espelho tem sido as mídias sociais. Pois é. Uau. Né? Esse espelho tem sido das mídias sociais, mas é um espelho que te olha de volta só através dos algoritmos, né? Para tentar te induzir a consumir coisas. Isso. Né? Te deixar ali por horas e horas. E fazer uma lavagem cerebral, às vezes ideológica. Não é uma mídia que te olha de volta no sentido relacional, propriamente. No qual você pode estabelecer uma troca contínua e ir construindo noções do seu próprio corpo, de quem você é, do impacto das suas ações nos outros. Do que você de verdade gosta, pelo sentir. Eu fico pensando, né, a minha filha, a Anne, tem 1 ano e meio. E ela agora tá com uma amiguinha, nossa vizinha. Então elas trocam muito, ficam muito juntas. E você percebe exatamente isso que você falou. Se eu empurro a Bibi, que é a amiguinha, ela chora. Então você já percebe a Anne atenta. Claro. E gostando dessas interações, né? A Bibi é legal comigo porque ela faz isso. Então eu fico imaginando esse cérebro informação e o que ela gosta e de quem ela gosta a partir de um algoritmo. Sim, e sobretudo também desenvolvendo um respeito pelo outro e uma responsabilidade afetiva, tanto consigo mesmo como com o outro. Então, o que é permitido ou não fazer, o que eu posso ou não fazer. Se eu fizer uma coisa errada, eu vou ter que lidar com as consequências disso. As coisas têm consequências, né? Eu faço coisas e eu tenho que colher os frutos disso e administrar isso depois. Então, as responsabilidades também afetivas, emocionais, com as quais eu vou ter que aprender a lidar no meu dia a dia, e vai se formando desde pequeno, né? E é diferente de uma situação totalmente digital, na qual você cancela. Isso. Não preciso mais ver. Não, eu cancelo. O irmão dela ela vai precisar ver pelo menos por um bom tempo. Eu posso xingar, eu posso odiar, eu posso ofender. Mas vai conviver. É tudo muito asséptico, né? E eu posso, se a coisa der ruim, eu posso tirar da minha frente, né? Bloquear, nunca mais ver. Acabou. E isso, né? Que eu tô trazendo, né, da relação da vida, ela com o irmão, às vezes eles têm ali os quebra-paus, mas eles precisam conviver. Claro. Então, ela não tem como bloquear esse irmão da vida dela. Claro. Só que nas redes sociais, claro que ela tem 1 ano e meio ainda, né, não tem acesso a isso. Sim. Mas eu vejo adolescentes falando, olha, não preciso mais ter contato nenhum com essa pessoa. Claro. O meu marido, no ambiente de trabalho, ele tem percebido essa geração simplesmente bloqueando esse contato. Não vou ter contato, mas na vida não é assim. A gente tem que se relacionar. Essas novas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho com 20 anos, com 19 anos de alguma forma, que já foram um pouco sujeitos a essa imersão digital desde pequenos, eles estão demonstrando uma dificuldade enorme de relacionamento, uma dificuldade enorme de interação, uma dificuldade enorme de foco. E eles não conseguem um fenômeno que é interessante, que os industriais, né? As empresas, os CEOs, os gerentes de RH estão falando que é uma coisa muito comum. Eles têm dificuldade enorme de criar vínculo. Eles não criam vínculo com o lugar, eles entram, saem de hora que quiser, largam as coisas na mão, que cansam e não estão nem aí. Sim. Porque essa é uma questão muito grave. A gente está desaprendendo a criar vínculos com as coisas.
né? E os vínculos emocionais, os vínculos afetivos, os vínculos também sociais de responsabilidade social, são a marca do humano, de alguma forma. Nós somos uma espécie essencialmente gregária, ou seja, nós não vivemos sozinhos. Sim. Né? Nós somos uma espécie que precisamos da sociabilidade. Então, esse impacto da sociabilidade faz com que a gente hoje esteja chamando as redes sociais de redes antissociais. Né? Porque de verdade o que elas estão criando são crianças e adolescentes que estão cada vez mais isolados, despreparados para qualquer convivência social e que sequer estão entendendo o que está acontecendo com eles e que sequer estão preocupados com o que vai acontecer. Não conhecem outra forma. Eu fico pensando, doutora, nas relações de mães e filhas, que já é uma relação difícil, sem esse fenômeno que a gente está vendo. Agora eu, né, pensando na minha relação com a minha mãe, que, enfim, todo mundo passa por isso. São relações, quando a gente chega na adolescência, mais complicadas. Agora imagina essas meninas e esses meninos também, mas chegando a essa relação, o efeito disso também na relação parental. Sem dúvida. Dos pais e com esses filhos que não vão conseguir muito dialogar. E aí a gente entra numa questão que é muito complicada, sabe, Naná? Porque também os pais, todos nós, temos uma certa responsabilidade grande sobre este quadro, né? Você falou que a gente consegue chegar na criança e falar, olha, não coma brigadeiro porque isso não faz mal, não coma demais, coma um. Né? Não coma demais. Isso. Mas não adianta nada chegar para a criança e falar, olha, não coma brigadeiro, e você enche a cara de brigadeiro na frente dela. Entendeu? Super. Então, o problema é que há uma situação social hoje que é econômica, né? Em que colocou todo mundo na rede, está todo mundo mergulhado na rede. Esse adoecimento que a gente está falando, ele é maior nas crianças e adolescentes, tem mais impacto, porque elas estão em formação, como nós falamos, mas ele também está pegando os adultos do mesmo jeito, que são obrigados a fazer tudo através da internet. Sim. Então, o trabalho, os serviços públicos, os serviços bancários, tudo, né? Você acaba mediatizando e tornando ali virtualizando. E, inclusive, aqui eu conto um relato da minha vivência pessoal, que eu trabalho, por exemplo, a minha métrica hoje é quantas visualizações eu tenho no programa, Sim. Quantas pessoas compartilham o nosso conteúdo, e eu me sinto muito refém disso. Sem dúvida, todas nós nos sentimos. É muito difícil, e o meu marido, que é uma pessoa que consegue, um dos poucos sobreviventes, que consegue muito bem deixar de lado, ele me convida muito para perceber isso. E de repente eu tô bem consumida, e você mesmo usou a palavra imersa nessa situação. Eu atendo muitas mães nas clínicas que trazem o mesmo relato que você, no sofrimento que a gente está vivendo, a mulher sobretudo, né, porque deveria e gostaria de estar mais próxima, também os homens, obviamente, né, mas sobretudo nas crianças menores, que ainda precisam de mais presença sensorial, até corporal da mãe, Sim. a criança menorzinha, o bebê e tal, e que ficam às vezes tomadas pelo mundo digital, porque precisam trabalhar ali e tal. E há um sofrimento muito grande, não é só você que sente isso, todos nós estamos sentindo isso de alguma maneira, tanto que a depressão, a ansiedade também explodiu nos adultos. Sim. Não foi só nas crianças. Sim. As crianças, é claro, é uma coisa muito mais grave, né? Porque a gente está fazendo o quê com a infância, né? Então é difícil chegar também para um filho e falar, olha, você não pode ficar no tablet, não pode pegar o celular, tal, e você ficar na frente dele só fazendo isso. Né? E aqui, ao longo desse programa, a gente tem falado tanto que o adulto é modelo. Exatamente. Então, se o adulto é modelo, se a criança faz o que eu faço e não o que eu falo... Exatamente. A gente tem que falar... Agora, é muito interessante, eu só queria fazer um comentário a partir disso, que a criança, principalmente os pititicos, né, que eu convivo muito com os meus 2 filhos, mas como é rápido também eles não quererem mais saber disso se você oferece um brincar. Claro, claro. Você sabe que a gente pensa, as mães têm passado muito por isso, é um dilema, sabe? As mães pensam que às vezes trabalhando de casa, elas ficam mais perto dos filhos. Só que elas estão trabalhando. Então a criança fica vendo a mãe em casa, na cabeça da criança ela está em casa, ela poderia estar com ela e não dá atenção para ela. Então ela interpreta muitas vezes, nem sempre ela consegue entender que ela não pode sair daquele computador e ficar com a criança. Então às vezes é até melhor quando a mãe não trabalha em casa, e quando a mãe vem para casa e a mãe está em casa, ela está disponível para interagir com aquela criança. Sim. A gente fala hoje que a quantidade de tempo acaba não sendo às vezes tão importante como a qualidade
desse tempo passado com a criança. Então, mães que trabalham fora e que sentem culpadas por isso, sabe? A gente sabe que é uma necessidade econômica no Brasil. Muitas mães criam seus filhos sozinhas também, inclusive sem apoio econômico. Então, assim, não fiquem tão culpadas. Quando estiver com suas crianças, deixe de lado o celular, deixe de lado o tablet, interaja, brinque com a criança. Vamos falar um pouco do corpo daqui a pouco, né? Mas fique mais com a criança. A qualidade desse tempo junto é muito importante. Porque para a criança, o território da casa é o território da intimidade. Então, se a mãe trabalha em casa, ela não... é como se tivesse alguma coisa invadindo o território da intimidade dela. Ela consegue entender. Ela consegue entender que a mãe está fora trabalhando. Mas se a mãe está dentro, tá ali do lado, e que não quer falar com ela, aí é mais difícil de entender muitas vezes. Às vezes dependendo é até da idade, pior a situação. Dependendo da idade, é mais difícil de entender. Entendi. Então, a gente tem que começar a ficar atento para o tempo que a gente está com os nossos filhos, dedicarmos realmente a presença, a nossa presença a eles. Né? E não ficar lá de corpo, mas ficar com a cabeça, né, em outro lugar, voando nas redes, respondendo o tempo todo. Então, tentar restringir um pouco o nosso uso na presença e na companhia dos nossos filhos. Eu sei que isso é muito difícil, às vezes, considerando as condições econômicas do Brasil. Nem todo mundo tem condição, né, de ter um tempo livre, tranquilo. Às vezes a mulher está em casa e está arrumando a casa, limpando. Quando não está no trabalho, está em casa arrumando tudo e fazendo coisas. Envolva seus filhos nessas coisas, sabe? Envolva, dá um paninho qualquer, fala, vai lá, me ajuda aqui a tirar isso. Envolva os filhos nas atividades que você está fazendo. Se você não puder parar para brincar com eles, envolva eles nas atividades do cuidado da casa. Na vida prática, que eles adoram. Em casa tem a esponja, o espanador. Os meus filhos estudam numa escola Montessori, que fala muito sobre a vida prática. E hoje mesmo, eu estava trabalhando de casa pela manhã, meu marido também. E o meu filho está doente, então ele estava em casa. E aí, ele querendo chamar a nossa atenção, querendo chamar. E aí, a Márcia, que nos ajuda em casa, falou assim, olha, eu tô aqui com um espanador, vem me ajudar? Foi correndo. Claro. Né? Espanar virou uma brincadeira. Adoram, porque eles se sentem inseridos no mundo da mãe. Eles sentem que eles estão ajudando. Eles estão sendo convidados a participar de alguma coisa com os pais. Da vida adulta. Sim, entende? Agora, se a mãe ou o pai fica preso, está lá, mas não está lá, né? Tá o tempo todo nas telas, eles também não estão tendo esse olhar desses pais, nem no tempo que os pais estão do lado deles. E até porque, pensando nisso que você falou do trabalho, eu muitas vezes digo que eu me sinto privilegiada por poder trabalhar de casa alguns dias da semana, os dias que eu não estou gravando. Sim. Mas pensando bem, a criança, principalmente os meus filhos que têm 1 e 3, e eu sei que de muitas mães que nos escutam é essa faixa etária, eles são concreto. Então, o que ele está vendo é eu falar não para uma tela. Ele não consegue imaginar todo o trabalho que está por trás. Ele não consegue entender que você não tem muita opção. Isso. Né? Quando eles forem maiorzinhos, é preciso explicar que você não tem opção. Né? Explicar, falar, olha, não posso parar aqui, ver você por mais que eu queira, e eu quero. Eu adoraria poder fazer isso, mas eu não posso. Eu vou poder a partir de tal hora. Ensina a ver no reloginho a hora, sabe? Aí eu vou estar livre e vou ficar com você. Então, a criança também ela vai compreendendo aos poucos esses limites, mas é preciso que, de alguma forma, eles sejam colocados e que tenham um tempo livre, real de qualidade para eles, né? E esse tempo livre real de qualidade para eles tem que ser um tipo que envolva atividades corporais. Isso que eu acho que é importante a gente entender. As pessoas falam muito assim do impacto que a mídia gera nas crianças, tal, da imersão digital, porque ela entra em contato com conteúdos e tal. Claro que os conteúdos são super importantes, né? Mas não são só os conteúdos. O problema maior é que elas ficam sentadas. E você sabe que a palavra sentar, ela vem da mesma raiz da palavra sedar. Elas ficam sentadas com a tela na mão e elas estão sedadas. O que significa sedar? Inclusive, alguns dentistas que atendem crianças abandonam o uso da sedação, da anestesia e trocam pelo tablet. A criança pega um tablet e ele manipula sem que a criança precise tomar anestesia. Isso está sendo cada vez mais adotado em consultórios especializados em crianças. Elas ficam sedadas. Zumbis. Elas desconectam completamente da percepção do seu próprio corpo. Isto é uma tragédia, é a maior tragédia. Não são só os conteúdos que chegam. A maior tragédia é o que não está sendo vivido pela criança em relação ao seu próprio corpo, que é, afinal de contas,
a morada da alma dela, é onde ela vai, a partir do corpo e da percepção de si mesma, e o corpo é fundamental nisso, né? Ela vai se mover pelo mundo e se mover na vida. Produzir. Tudo, né? Se mover pelo mundo, se mover na vida. Então, qual a consequência dessa sedação e dessa desconexão tão profunda com o corpo, Naná? A consequência é a depressão, a ansiedade e crianças e adolescentes que estão chegando com um ego, uma estrutura psíquica extremamente frágil, que a gente tem até chamado de geração floco de neve, que se encosta, derrete, né? Dissolve. O que a gente quer dizer com floco de neve, com uma geração frágil, com uma estrutura de ego frágil? Eles não têm consciência de si mesmos, muito claramente, eles não têm consciência mínima da própria capacidade deles, dos limites deles, e eles não têm noção do que eles podem ou não fazer. Então, eles se sentem extremamente frágeis e despreparados para qualquer coisa. Então, qualquer mínimo conflito, eles se desorganizam completamente. Deprimem, tem crise de ansiedade. Não conseguem ter resiliência, porque, bem ou mal, a gente acaba conhecendo melhor, entendendo melhor daquilo que eu dou conta ou não, adquirindo mais confiança em mim mesmo, a partir das experiências corporais. A criança cai, rala, dói, arrebenta o joelho, aí ela vai depois perceber o quê? Que vai sarar, que no dia seguinte dói menos, e que isso vai passar. Beleza. Ela briga lá com o amiguinho, de repente ela percebe o quê? Que tudo bem, teve como conversar, teve como chegar junto, depois de um dia ou dois conseguiram encontrar um caminho de fazer as pazes. Ela vai vivenciando. Ou ela consegue amarrar o cadarço, percebeu que dá conta daquilo depois de tantas tentativas. Dá conta daquilo, né? Ela pula num pula-pula e ela está aprendendo sobre todo o equilíbrio motor dela no espaço-tempo. Sim. No espaço, isso é muito importante. Você consegue ver na cara da criança o orgulho. Até os 2 é difícil eles saberem pular. Quando começa a pular, a primeira vez você vê o orgulho daquilo que conseguiu. A minha filha, a gente tentou segurar e segurou até quase 8 anos de idade. Ela não teve contato com nada, 8, 9 anos, assim, pouquíssimo. Quase nada de contato. De redes. De redes, tá não, bom. de redes e de celular, de tablet, de qualquer coisa. Hoje ela tem 17, vai fazer 18 agora. E aí, mas aí o que acontece? Um belo dia, chega o comunicado que a escola tinha introduzido o tablet na aula. Vamos falar de escola. Vamos falar de escola, das instituições, né? Quem está em volta da gente. É isso que a gente falou, fica muito no ombro dos pais. Muito. E aí, isso era uma das questões que eu queria abordar aqui, porque o meu cunhado, ele tem uma filha que está entrando na adolescência, né? Com 12, e todas as amiguinhas têm. E o que é mais grave? Ela se sentir isolada socialmente, o que estão conversando ali, ela não faz parte. Também é péssimo. Acontece um bullying, porque você não sabe, você não pode. Exatamente. Então tem isso de ser algo realmente de ser debatido em comunidade, não dá para só alguns escolher. Ou eu vou me isolar, morar em algum lugar que... Eu escolhi por deixar ela ter acesso a partir dessa idade, para não virar uma esquisitona que ninguém conversa. Que também é grave. Porque tá deslocada de todos os assuntos comuns que passam por aí, o que é terrível para a criança nesse período se sentir rejeitada pelas amiguinhas e desenvolve um sofrimento emocional tremendo. Mas cercear o número de horas, o que é um trabalho de Hércules. Porque isso é feito para gerar vício. Tenta sair. É a dinâmica da dopamina. Vicia, literalmente. Como uma droga. O cérebro responde com dopamina, né? A gente sabe disso. Então, assim, é muito complicado, porque você tem que oferecer outras opções. Então, o que eu fiz quando a minha filha começou com tendo que lidar com isso um pouco? Eu falei, ótimo, ela não estava fazendo balé, não estava gostando muito, não estava fazendo aula de ginástica olímpica, mas era só uma vez ou outra, não era muito frequente a ginástica. Eu falei, ela se interessou por fazer aula de circo. Eu falei, vamos para fazer aula de circo. E lá íamos 2 vezes por semana fazer aula de circo. Compramos um pula-pula enorme, botamos lá onde nós tínhamos condições de botar, para ela ficar também fazendo pula-pula. Então, assim, tentei convocar essa criança a ter atividades que não são também só esporte e competição. Porque esporte e competição é muito importante, é muito bom, mas em algum momento eles focam na performance.
Eles focam no ganhar, no ser bom o suficiente e tal. Eles não focam tanto, às vezes, na percepção do próprio corpo, na experiência em si, no lúdico, no brincar simplesmente, no divertir-se, sabe? No dar risada e ser prazeroso. Então, para algumas crianças, às vezes acaba até virando um fator a mais de ansiedade, performar bem no jogo e tal, do que simplesmente se divertir. Então, o esporte, sim, claro, tem que ter lugar. Mas também proporcionar situações lúdicas. Sim. Criança precisa brincar. Em São Paulo, tantas praças, temos acesso, parques, né? Que é um lugar que as crianças podem, enfim, estar. Eu tenho uma praça perto de casa que você percebe ali a alegria dessas crianças estarem sem nenhuma meta, sem nenhuma performance, só ali brincando. Sim, isso é fundamental. A gente tem poucos espaços, na verdade, né? Deveríamos ter muito mais. Infelizmente, não são democráticos, né? Não estão em todos os lugares. Não. A gente vê na Zona Sul mais, em São Paulo. E o espaço urbano, às vezes, é hostil, né? Na minha infância, nós tínhamos lá o famoso campinho, né? O famoso terreno baldio ali no fim da rua. A molecada da rua toda se encontrava. Os pais não tinham ideia onde a gente estava lá brincando na rua. E estava tudo ótimo, porque eles sabiam que ali era mais ou menos seguro, todo mundo conhecia, vizinhos conheciam todas as crianças dali, a comunidade meio que cuidava uns dos outros, né? Era realmente uma aldeia, né? Chegava a ser uma aldeia, mas eu digo tava a mais frase próximo, que tem, né? Que fala que é muito... Precisamos de uma aldeia para criar. Dúvida. Hoje está muito só no papel do pai e da mãe. E sorte se tem o pai. Isso que eu ia falar. A mãe está sobrecarregadíssima. É um sofrimento horrível. Porque a gente está impotente muitas vezes e a gente está culpada. E todo mundo aponta o dedo para você. Mas ninguém aponta o dedo para uma escola que não convoca as crianças a fazer trabalhos corporais adequados. Uma escola que às vezes não oferece um espaço lúdico suficiente para a criança brincar, uma escola que introduz precocemente redes e computador. Você entra em qualquer site procurando uma escola hoje, você vai encontrar páginas e páginas explicando sobre o parque tecnológico da escola, mas você não encontra uma palavra sobre as expressões corporais, trabalhos corporais, a cognição, o desenvolvimento afetivo, aprendizado de empatia, responsabilidade emocional. Você não encontra. Entende? Então, as escolas transformaram também numa máquina de moer carne. A verdade é essa. Né? Nossa escola está muito mal das pernas. A gente tem que dizer isso. E por outro lado... Não estão preparadas. Não. E por outro lado, aquela grande família que morava todo mundo perto, todo mundo se cuidava, não existe mais. Então, a família é um núcleozinho, às vezes, pequeno ali no apartamento, quando tem o pai e a mãe, né? E às vezes a avó e olha lá. Os vizinhos a gente mal conhece, mas às vezes mal se conhece. Os espaços públicos não são tão seguros como eram antes. Então, vai fechando os leques. Vai fechando o cerco e aqui estão nadando de braçada. Nas costas de quem? Da mãe. Da mãe. Né? Ou do pai, dos pais. Que são os grandes vilões da história. Na verdade, estão sofrendo tanto quanto seus filhos. Sim. E aí entra naquela questão que, além de ter uma relação mais difícil com essa geração que está chegando, estou falando da relação mãe e filhos, pais e filhos, a gente ainda vira o vilão mais ainda por, de repente, proibir, por não deixar usar. E uma preocupação, você comentou muito sobre essa questão do sedado, da questão corporal. Agora, eu queria entrar numa seara que é principalmente para as meninas, da percepção do que elas estão vendo das fotos editadas, dessas mulheres que mesmo essas mulheres que já são magras e ainda editam mais o próprio corpo. Esse efeito que está tendo na cabeça do corpo dessas meninas que nunca é bom o suficiente. Meninas muito jovens. Claro. Se eu já me sentia mal quando eu vi uma Capricho, a revista de atrizes, eu estou vendo ali amigas minhas com esse corpo editado que nunca chega, nunca alcança. Nunca, é um sofrimento. E o problema da sociedade midiática como um todo é que ela transformou os corpos em imagem. Imagem não é corpo, né? Imagem é um resultado de um efeito tecnológico. É uma ilusão, é uma fantasmagoria tecnológica. Nunca um corpo real será uma imagem, porque um corpo real é muito mais vivo, muito mais complexo, mais pulsante. As imagens, né, elas estão hoje pautando o corpo real. A gente olha para a internet como quem olha para um espelho buscando ser igual, não que o espelho nos reproduza, mas a gente reproduzir o que está no espelho.
Né? E isso é impossível. Não importa quanto magra, bonita, com boca assim, boca assada você tenha, você vai estar sempre errada, porque é uma indústria econômica feita para criar um déficit. É feito para que você carregue o sentimento constante de que você não está boa ainda o suficiente e consuma mais isso, aquilo outro. Só que qual é o grande problema? É que chega um momento dessa história toda em que você dissocia totalmente da sua imagem corporal. E aí a gente entra nos transtornos de imagem corporal, que é anorexia, que é bulimia, né? Que são vigorexia, que é aquela pessoa que malha, nunca tem músculo suficiente, se entope de hormônios, e adoece e não tem músculo suficiente ainda, sabe? Que aí são que é a pegando os meninos, principalmente. Sim. Tá. A gente tem vários problemas e transtornos ligados à imagem corporal, que é um problema que sempre existiu, mas que explodiu de 20, 30 anos para cá. Explodiu. A INSS, Instituto que acompanha, né, de anorexia do Hospital das Clínicas, por exemplo, que mostra uma explosão da busca, da procura por ajuda nesse sentido, de como esse problema é grave, né? Eu quero muito fazer um episódio específico, e eu já conversei, inclusive, do bastidor com algumas pessoas que estão pesquisando o tema, mas não quero deixar de passar aqui, já que a gente está falando de imagem, sobre esse fenômeno das redes, essa epidemia também da questão da skincare para criancinhas. Então as menininhas lá fazendo passo a passo da maquiagem e consumindo, que são produtos carésimos. E aí a gente tem efeitos, além de, claro, esse que a gente está falando de imagem, mas na derma, né? Na pele dessas meninas. Claro. Então isso também passa pela essa imagem total. Primeiro, para pertencer, porque eu acho que começa por aí. Ser aceita. Eu faço esse ritual que todas as minhas amiguinhas estão fazendo. Numa consulta com a minha dermatologista, ela tem bucado horários com as mães com as suas filhas, que chegam com maletas, para ela falar o que pode ou não pode usar. Ela falou, eu não tenho como proibir porque proibir não é um papel meu mais, claro, né? Já extrapolou, mas pelo menos falar o que tem quimicamente dentro daqueles produtos que afetam a pele dessas meninas jovens. Sem dúvida, é assustador. Uau. O fenômeno é assustador. E é uma indústria milionária movida até por trás disso. Por isso que é injusta a luta. Às custas da saúde mental das crianças. É isso que eu né? É um problema muito sério, porque a gente não está vendo ou não está fazendo conta da seriedade, da gravidade que é esse processo, entendeu? E isso vai gerar, muitas vezes, quadros de ansiedade patológicos, depressões, automutilações, né? Que é uma coisa, o grau de ansiedade é tão grande que a pessoa acaba desenvolvendo, às vezes, a prática do cutting, que é um fenômeno do cutting também. É um fenômeno do cutting, é mais uma coisa terrível dentro desse processo. Não tem como nenhum adulto, muito menos uma criança ou um pré-adolescente, ter saúde mental mínima, se sentindo isolado, sem vínculos profundos, não tendo exercitado a capacidade de se comunicar com o mundo. Eles perdem a capacidade de se comunicar, ficam absolutamente monossilábicos e ficam impermeáveis, sabe? A permeabilidade, que é fundamental para a espécie humana, vai sendo perdida, né? E isso vai gerando, como eu falei, essa sensação de ficar preso num castelo, encastelado, defendido porque eles estão frágeis, se defendem muito, não estão abertos a quase nada, porque estão frágeis, profundamente frágeis. Sim. E um sofrimento enorme por essa insegurança, essa fragilidade. Que qualquer conflitozinho que acontece desestrutura completamente. Que é uma coisa que antes, sei lá, uma criança de 30 anos atrás ficaria chateadinha, choraria um pouco e seguiria a vida, sabe, vida que segue. Sim. Agora, a gente fala, abala, fala, é mimimi, a geração mimimi. Sim, é uma geração mimimi, mas por quê? Nós criamos essa fragilidade neles, entendeu? E eles sofrem profundamente com isso, não é frescura, né? É um sofrimento real. E como que os pais, agora caminhando um pouquinho também para algumas soluções que a gente pode encontrar, ou pelo menos o debate, ampliar um pouquinho mais o debate, como que os pais conseguem acessar esses, aí falando mais do adolescente, quando percebe que aí já atingiu esse quadro, de repente, depressivo, de isolamento, qual é o papel dos pais quando a gente já chegou nesse estágio?
Então, aí é caso a caso, né? Tá. A gente não tem muito como dar uma receita que vai funcionar para todo mundo. Mas, obviamente, é ficar atento a esses sinais, primeiramente. Segundo, não julgar tanto, não criticar tanto, tentar encostar no mundo deles de alguma forma, né? Muitos deles gostam de alguns jogos, muitos deles gostam de alguns seriados coreanos, ou seja, não importa qual seja o universo de paixão da internet que esses jovens têm, procure se inteirar um pouco sobre isso. Fala, vai ter uma feira sobre isso, não sei o quê, vamos comprar uma fantasia? Você quer ir fantasiado? Vamos fazer uma fantasia? Vamos não sei o quê? Vamos entrar um pouco, mas tirar ele só desse contato passivo da recepção. A gente não tem que chegar criticando, cortando, porque é o universo deles. Você pode ir trazendo aos poucos para outras experiências, se inteirando sobre aquilo e puxando a partir daquilo para outras experiências e vivências mais concretas, que não fique só nas telas, para ir oferecendo outras oportunidades de vivência fora das telas. Né? Então, se você chega e fala de cara contra alguma coisa que é a vida dos caras, que eles adoram, que é aquilo lá, eles não vão te aceitar. Não. Né? Não tem diálogo, você entende? Você tem que fazer um trabalho de encostamento, né? Você tem que encostar no mundo deles para depois ir convidando eles para irem para outros aspectos da vida, irem para outros mundos. Isso quando é adolescente, a coisa já está acontecendo. Sim. Quando tem quadro de depressão, quando tem quadro de dificuldade de sociabilidade muito grande e tem um impacto grande na produtividade escolar, o que também não é difícil, porque as escolas não estão falando a mesma linguagem que os adolescentes nesse momento. Então, você tem que procurar um especialista, né? Então, ir para um psicólogo, né? Nunca ir para um psiquiatra primeiro, sabe? Vai sempre para um psicólogo, para um psicoterapeuta, para um terapeuta confiável, porque aí você vai começar a trabalhar com essas questões e o próprio psicólogo, o psicoterapeuta, o terapeuta vai te orientar se é legal você procurar ou não um psiquiatra, se é o caso de procurar um psiquiatra. Porque a primeira atitude, às vezes, é levar no médico, um psiquiatra, medicar. Ou próprio, às vezes é o próprio pediatra, que vai e medica. Sim. Então, a criança que está sofrendo um tipo de sedação que é das telas, passa a sofrer 2, 3 tipos de sedação. Sabe, isso não vai acabar nunca, isso vai só piorar. Sim. É uma espiral de sofrimento que não vai ter fim, né? Então é preciso, em algum momento, convocar essa criança a resgatar um pouco um universo sensorial e físico perdido. Então, saca qual é o lado que a criança gosta, que a criança curte, entendeu? Sim. Então, a criança que gosta de se maquiar o tempo todo, talvez adorasse fazer pintura corporal de criança, né? Talvez adorasse fazer outras possibilidades. Pintura. Sim. Né? Arte. Coloquem suas crianças para fazer arte, praticar qualquer arte. Música, pintura, teatro, dança, arte. Doutora Marlena, teve um caso grande, porque quando a gente fala de mídia, TV aberta, do caso do BBB, uma jovem adulta que ela teve uma questão, a Vanessa Lopes, ali dentro daquele jogo do Big Brother, e ela pediu para sair. E quando ela saiu, ela já tinha 40 milhões de seguidores antes de entrar no TikTok, nessas redes, e quando ela saiu totalmente dessas redes. Muitas pessoas julgaram isso drástico. Em casos assim, vocês têm orientado realmente para bloquear? Ela dissociou, né? Ela dissociou. De algum momento, ela cindiu a percepção da realidade dela, o que era real, o que não era. Aquilo foi um caso que todo mundo viu extremo, mais do que a gente imagina. Tá. Né? Você vê, por exemplo, fenômenos na Coreia, que é um caso que eu tenho estudado muito, esse fenômeno das produções audiovisuais, os doramas coreanos. Os atores frequentemente têm contado e relatado histórias trágicas dos atores. Por quê? Porque os fãs atacam pelas redes sociais, ofendem pelas redes sociais, xingam pelas redes sociais, se qualquer ator desvia um pouquinho da expectativa deles, entendeu? Então, os fãs, por exemplo, muitas vezes viciados que ficam imersos nesse mundo, dissociam. Os atores não podem namorar porque as fãs fantasiam que esse ator é delas. Uau. Então, há um grau de dissociação, que eu quero dizer, né, que já está posto na geração quase toda. Uma dissociação entre o que é o real,
o que é o concreto e o que é o universo da fantasia, entendeu? Ou o que é o faz de conta, né? O que seria a imaginação. Claro que esses dois mundos não estão separados dessa maneira, mas há alguns registros. O que é o Big Brother, o que é a casa dentro do Big Brother Brasil e o que é a casa fora, o que é a vida fora. Há uma separação ali muito clara. Mas há um grau de imersão tão grande, tão grande, tão grande de uma pessoa que já vem refém de redes sociais, que já vem refém da sua imagem pública, que já vem refém dos comentários da indústria, positivos, do entretenimento, entendeu? Que já te leva a ser uma imagem, reduz você a uma imagem pública, né? Ela dissocia. Então, o que aconteceu foi que ela dissociou. Nesse momento, ela precisa desconectar totalmente das redes, de tudo, para ela voltar pro aqui e agora, pro corpo dela. Tá. Né? Para ela se organizar e voltar pro tempo presente dela, entendeu? Assim, é realmente um tema tão abrangente, assustador, mas tem tantas coisas ainda pra gente falar. Muitas e coisas, infelizmente a gente não tem tempo, mas eu não quero deixar de falar sobre as relações, e principalmente quando a gente fala de relações sexuais, a iniciação sexual através dessas telas. O que vocês têm percebido? Se isso tem provocado realmente algo um pouco mais precoce? Porque a gente não tá aqui nem falando da questão de pedofilia, do adulto, mas desses adolescentes, jovens adolescentes, iniciando essas vidas amorosas ou relações através também dessas redes. Sem dúvida, minha querida. Né? Isso é uma tragédia, uma catástrofe, porque existe o quê? Uma banalização absoluta do corpo, porque o corpo, ele já não existe, basicamente. O que importa é a sua imagem. O corpo vale qualquer coisa, né? É uma banalização total. Como as pessoas não se encontram mais, não tem mais... Hoje em dia, um adolescente começa a namorar ou começa a ter alguma afinidade, alguma introdução ao mundo sexual através dos encontros presenciais? Não. Antes de chegar nos encontros presenciais, já foi totalmente intoxicado por todo aquele conteúdo pornográfico, sobretudo, livre, leve e solto, né? Nas redes. E que é um conteúdo absolutamente agressivo com a mulher. É um conteúdo extremamente machista, performático. É um conteúdo exagerado, é um conteúdo que banaliza o sexo como uma coisa meramente motora e corporal e que não tem mínimo, não aparece o afeto, não aparece a relação. Desconecta a sexualidade de qualquer ideia de relação. É uma performance sexual. Tchá, 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 tchá. Não tem nada a ver com a relação entre as duas pessoas. Então... E os garotos muitas vezes veem aquilo tudo e acham que quando encontrar uma menina ou tiver com uma menina, vão fazer aquilo com elas, né? E as meninas muitas vezes ficam se sentindo a obrigação de aceitar aquilo, porque é o referencial. Se eu não faço isso, como é que fica? Eu vou ser rejeitado, eu vou ser a careta, eu vou ser xingada. Então, é muito violento isso sobre os corpos dos adolescentes, muito violento. E isso é um problema grave, porque tem também hoje estudos e estatísticas bem dramáticas de adolescentes com impotência que não conseguem ter relações sexuais na vida real, só conseguem fazer sexo através da internet. Uau! Desaprenderam a estar juntos. A presença da outra constrange tanto, é uma ansiedade tão grande. E se eu não performar, porque a perspectiva dele de performar é aquela do vídeo, né? Sim. Se eu não performar, é um sofrimento tão grande que não dão conta de lidar com os relacionamentos. Eles ficam só através da pornografia na internet. Adultos com esse problema, sim, muitos. Impotência em adultos, em jovens adultos de 30 anos, muitos casos. No segundo ato, eu vou conversar um pouquinho com a doutora Suzana sobre legislação, um pouquinho mais sobre dados, mas eu queria finalizar com você um pouquinho do que você acredita que é importante como sociedade, se a legislação precisa entrar, se as empresas que são donas dessas mídias precisam ter protocolos. O que você acredita que é ampliar um pouquinho a participação e a responsabilidade da sociedade como um todo para nos ajudar, mães e pais, sim, a conseguir controlar um pouco essa situação que já saiu do controle? Eu acredito que, antes de mais nada, o que é fundamental e necessário são campanhas educativas. Campanhas educativas de pais e crianças que peguem a sociedade geral, a mídia geral e as escolas. Mas eu não acredito, infelizmente, uma coisa é o que a gente desejaria que fosse o que a gente acredita teoricamente. Outra coisa é aquilo que a gente olha a realidade e avalia o que vai acontecer,
né? Eu acho que, assim, por mais que seria bacana cada um se autorregular a partir do esclarecimento, a partir da consciência dos problemas, eu não acredito, pela nossa cultura, pela nosso contexto também socioeconômico brasileiro, né, de muito sobrecarga de trabalho, de dificuldade de estar monitorando a criança o tempo todo, sabe? Isso que eu quero dizer, né? Que isso vai funcionar sem uma legislação. Tá. Então, eu acho que a legislação, nesse caso, ela é necessária por conta das condições reais de vida que a sociedade brasileira tem, né? Que é uma condição que não permite que a gente fique monitorando uma criança ou um pré-adolescente o tempo todo. Agora, é claro que o monitoramento, o cerceamento, sem um processo educacional pesado, contínuo, de base, também não vai funcionar. Porque a gente dá um jeito de driblar qualquer coisa que a gente queira, né? O brasileiro é especialista em dar um jeitinho, né? Então, não é só impedir ou legislar sobre isso. Sim, chamar a responsabilidade dos veículos, das plataformas, sim, chamar e exigir que respeite-se uma legislação colocada aí. Mas trabalhar em projetos educativos deveria ser a pauta do governo federal, estadual, sabe? Da cidade de São Paulo, das escolas todas. Isso tem que ser feito, né? Que é a educação para a mídia. Sim. Uma educação para o uso adequado da mídia. Se a gente não tivesse educação para o uso adequado da mídia, tanto na questão da pornografia, da sexualidade, mas em outras questões também, Sim. né? Sites de neonazismo, sites que ensinam a cometer bullying com outros, sites que ensinam as meninas a serem anoréxicas, tem muita coisa. Sim. Que tem que ser proibida, tem que ser legislada. Sim. Né? Isso tem que acontecer, mas tem que ter junto a educação para o uso da mídia, como uma plataforma civilizatória, sabe? Como um princípio civilizatório. Doutora Malena, não dá para deixar só na mão das mães, não né? Dá, não dá. Muito peso, a gente não está aguentando. Não, e assim, quanto mais informação a gente recebe, assim, é muito interessante, porque eu tenho participado de alguns debates com mães, como eu estou muito dentro desse universo, que as mães saem dessas palestras, não só sobre internet, redes sociais, mas também sobre abuso infantil, saem muito fragilizadas, assim, eu sinto. Claro. O que eu acho que a gente pode olhar também é que a gente saia com ferramentas a partir da informação. Eu me sinto sempre, após essas conversas, um pouquinho mais empoderada. Perfeito. Ou pelo, tô no caminho certo, tenho mais informações, eu tenho algumas ferramentas aqui para conseguir lidar com certas situações. Quando eu não consigo, eu tenho a quem recorrer, seja dentro do âmbito da saúde mental, enfim. Mas eu acho que nós mães, isso é um convite que eu faço a vocês que me escutam, que às vezes me mandam mensagens depois muito preocupadas, muito tensas. Então, perceber esse tipo de informação que vocês recebem também como, eu tenho agora como lutar contra isso de alguma forma, pelo menos um caminho. Então eu te agradeço muito por estar aqui comigo hoje, doutora Malena. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e peço que todas as mães, né, que possam estar nos escutando, os pais em geral. Pode olhar, acho que a dela, isso ali, a 2. Ali? Tá. Que realmente, efetivamente, abracem seus filhos, estejam com seus filhos, olhem por seus filhos, brinquem com eles, ensine-os a cuidar do seu próprio corpo, a serem gentis e amorosos com o corpo dos coleguinhas de quem está ao lado. Ensinar os limites não é só a proibição, é também o cuidado, é também o carinho, né? É também essa dimensão das afetividades, da amorosidade. E não podemos esquecer, né, que criança tem que brincar, gente. Brincar com o corpo, livremente. Agora, para o nosso segundo ato do programa, eu recebo a advogada Suzana Leone, que é pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela FGV e pesquisadora do Centro de Direito da Internet e Sociedade. Suzana, é um prazer tê-la comigo aqui hoje. Você me escuta já? Sim, Naná. O prazer é totalmente meu. Muito obrigada pelo convite. Suzana, eu queria já começar com a gente falando sobre algo que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Inclusive, a Suzana está nos Estados Unidos agora. E esse segundo ato, a gente vai abordar um pouquinho sobre a legislação
Estados Unidos, e que é tendência para ir para outros lugares do mundo, inclusive Brasil, sobre os protocolos que as plataformas estão adotando e trazer um pouquinho mais de dados do impacto e dos números desses jovens nas redes sociais. Então, Suzana, eu queria começar falando sobre uma cena que aconteceu no Senado dos Estados Unidos em fevereiro deste ano, onde o Mark Zuckerberg, que é o fundador da Meta, né? Então, Facebook, Instagram, várias plataformas fazem parte. Ele, durante uma audiência no Senado, pediu desculpa às famílias que estavam presentes por alguns dos impactos provocados por essas vítimas, que são crianças e adolescentes que tiveram alguma consequência negativa em suas vidas por conta do uso em excesso das redes sociais. E esse evento específico foi muito comentado no mundo inteiro, principalmente para saber o que as plataformas, a partir disso, se responsabilizariam por algumas situações do uso em excesso, dos algoritmos, quando a gente fala sobre as crianças e os adolescentes que estão dentro das plataformas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do panorama do que está acontecendo aí nos Estados Unidos e do que você sabe que também está por vir aqui no Brasil em relação aos protocolos que são adotados por essas plataformas e a legislação para, de uma certa forma, controlar essas plataformas para o uso das crianças e adolescentes. Sim, Naná, esse evento que teve junto com o Mark Zuckerberg, tiveram também outras plataformas ali, como o TikTok e outras redes sociais. Foi muito impactante porque não é a primeira vez que o Facebook é acusado, né, de utilizar dos seus algoritmos, de tentar atrair o público jovem e até manter eles cada vez mais conectados. Então, em 2011, teve uma estimativa de que o Facebook tinha 7,5 milhões de usuários menores de 13 anos dentro da plataforma. No mundo inteiro, o número seria maior do que 20 milhões de crianças. Quando eu digo, né, menores de 13 anos, porque essa é a idade considerada como maioridade digital por maior parte do mundo. Então, aqui nos Estados Unidos é 13 anos, na Europa eles têm a Lei Geral de Proteção de Dados deles, a GDPR. Então, no caso, eles têm uma idade mínima também, de 13, que pode subir. Na França, por exemplo, eles passaram uma lei recentemente que até os 15 anos para a maioridade digital. E aqui no Brasil, a gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Embora os Estados Unidos não tenham uma lei federal de proteção de dados, eles têm sim uma lei federal em relação à proteção de crianças e adolescentes. E o que tem se debatido nessas reuniões é que apenas a proteção até 13 anos não é suficiente. Você precisa estender esse prazo para, de repente, 16, 18 anos. Aqui na Califórnia já é 16 anos. E existem vários estados que estão querendo aumentar esse prazo, porque a coleta dessas informações, junto com o uso dos algoritmos, pode acabar gerando um desvio dentro desse adolescente. Então, por exemplo, uma certa manipulação dessas informações. Se o adolescente começa a consumir vídeos, por exemplo, violentos, cada vez mais o algoritmo vai mostrar mais vídeos violentos. Se em algum momento ele consumiu algum conteúdo que seja indevido para a idade dele, essas plataformas não estão preparadas para travar determinado conteúdo. Então, eles vão continuar oferecendo esse conteúdo que não seria adequado para a idade. E ainda mais por não estar com uma consciência plena sobre os efeitos da sociedade. Então, tem questão de desinformação, tem questão em relação a questões sexuais. Então, o governo americano tem hoje trabalhado com a possibilidade de estender esse prazo para proteger também os adolescentes, que esses dados não sejam revendidos para outras empresas.
quando você diz estender esse prazo, significa que eles querem diminuir, aumentar a idade para que esses adolescentes possam ter um perfil na rede social? O que acontece hoje? A maioria das plataformas digitais, elas colocam em seus termos de uso a idade mínima de 13 anos. Isso. Acontece isso efetivamente? Não. Não acontece. Principalmente porque já tem dados, né, outras pesquisas que demonstram que o acesso à internet inicia-se aos 9 anos, uma média mundial, e aqui no Brasil, 25% das crianças até 6 anos já tiveram acesso à internet. Então, é uma quantidade ainda bem maior do que o restante do mundo. E em comparação ao ano de 2015, era apenas 11% das crianças até 6 anos que tinham o primeiro contato nas redes sociais. Então, tem uma responsabilidade dupla. Tem a responsabilidade dos pais, que permitem, lógico, esse acesso da criança às redes, mas também tem uma responsabilidade da empresa que não faz nada para prevenir. O que o Google fez, por exemplo, em relação ao YouTube? Em 2019, o Federal Trade Commission começou a investigar a prática do Google, porque ficou subentendido que os vídeos dentro do YouTube estavam sendo direcionados ao público infantil, que poderia ser uma violação às leis de proteção à criança. Então, teve uma certa pressão e o YouTube criou o YouTube Kids. Não foi uma iniciativa que partiu do Google. Na verdade, partiu realmente das autoridades, pressão da sociedade. Então, foi criado o YouTube Kids. Existem muitas crianças que ainda assim continuam utilizando o YouTube normal? Existem. E o YouTube está ciente disso. A pressão que aconteceu com Mark Zuckerberg é que ele tinha um plano de desenvolver um aplicativo Facebook direcionado para crianças e adolescentes, onde esses dados estariam mais protegidos, o compartilhamento de informações seriam apenas de quem eles seguissem, porque se você acessar o seu Instagram hoje, a cada 3 posts de uma pessoa que você segue, você verá uma publicidade. E hoje as crianças também enxergam essa publicidade, seja no Facebook, seja no Instagram, e as crianças querem consumir. Mais de 70% das crianças que veem um anúncio da internet, pode ser um brinquedo, pode ser um novo aparelho eletrônico, eles também sentem esse desejo. Na pesquisa apresentada pelo CITIC do ano passado, informaram que mais de 50% dessas crianças não só desejam esses produtos anunciados nas redes sociais, mas também pedem para os seus pais: pai, mãe, compre para mim, eu quero. Então, o impacto é diferente. Então, quando o Zuckerberg decidiu abortar a criação desse aplicativo dedicado a crianças e adolescentes, pela sociedade americana foi visto como um desrespeito em relação a essas normas e que, na verdade, a rede social do Zuckerberg não estaria tão disposta a estar seguindo as normas em compliance e protegendo essas crianças, porque elas continuariam sendo vítimas dos próprios algoritmos, ainda mais agora com a inteligência artificial. Elas continuariam sendo expostas a conteúdos publicitários e também expostas a conteúdos indevidos para a idade deles. E você falando isso, então, a partir dessa pressão da sociedade, da legislação, a gente percebe que essas empresas se movimentam, fazem alguma coisa que de repente não estava no escopo delas, para de uma certa forma proteger. E aqui no Brasil, a gente viu recentemente também passarem uma lei do cyberbullying, colocando isso como crime. Então eu queria que você citasse algumas leis que a gente viu que passaram ao longo dos últimos anos, que de uma certa forma protege não só as crianças, mas a sociedade como um todo, e dá um caminho para essas plataformas seguirem com mais responsabilidade dentro de uma seara que parece que está aberta para todo mundo fazer o que quer e como quer. E aí, cada vez mais, a gente está vendo que não dá para ser assim.
Não, perfeito. A título de curiosidade, só nos últimos anos, aqui nos Estados Unidos, foram mais de 60 propostas de leis em todos os estados para eles aumentarem, né, essa idade de 13 para até 18 anos. Uhum. No Brasil, uma das primeiras leis que chamou muita atenção foi a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, né, que era de invasão de dispositivos pessoais. Então, quando você analisa, né, que o Brasil apenas se movimenta quando tem algum tipo de escândalo, isso tem uma associação muito grande, porque é um momento em que a sociedade para e realmente começa a pressionar os seus governantes. E lógico que o nosso Congresso, eles vão se aproveitar desse momento e vão querer surfar na onda e criar essas leis que vão trazer ali uma maior visibilidade e, consequentemente, uma maior proteção. Então, tivemos a própria lei da Carolina Dickmann, que foi muito relevante em relação a, inclusive, questões de hackers, pessoas que acessam o seu dispositivo, né, pessoas que têm esse contato ainda que remotamente, então responsabiliza eles, inclusive pela divulgação dessas informações. Tivemos também o Marco Civil da Internet, que acabou surgindo logo após o evento do caso Snowden, em que o Snowden expôs, né, todo o sistema americano com a agência, né, da NSA, que existia ali uma espionagem, uma vigilância governamental no mundo inteiro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada também logo após um evento que foi em relação ao Cambridge Analytica, que foi um fenômeno, na verdade, né, que aconteceu dentro do Facebook, em que uma empresa coletava os dados que estavam ali públicos, não apenas as pessoas que preenchiam o formulário e queriam participar da pesquisa, mas também de todos os colegas conectados, porque ali o Facebook, na época, ele deixava as informações abertas. Então, após o Cambridge Analytica, o Facebook começou a adotar várias medidas de Privacy by Design e Privacy by Default para deixar os seus amigos privados, não mostrar mais as suas atividades, o que você curtia, não curtia. E isso foi extremamente relevante. E, mais recentemente, a gente tem tido a questão de leis como de cyberbullying, também de sextortion, então muitas questões envolvendo ali também a proteção da mulher, porque a gente percebe que a mulher ela acaba estando mais vulnerável, e também mais recentemente tem se levantado muito a questão de deepfake, especialmente por conta das IAs. Então a gente tem aí alguns projetos de lei para determinar como que deve ser um uso ético da inteligência artificial no Brasil, e recentemente tem sido aprovado na Europa também. Então, são fenômenos que a gente tem visto porque o mundo está mudando. Uhum. E a gente precisa muito estar ali se rápido, né, Suzana? Muito rápido. E com a nova geração, a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque eles não conseguem mais diferenciar o que é o mundo real e o que é o mundo online. Está intrinsecamente conectado para eles. Se antes, em 2011, a gente tinha uma pesquisa que estudava os efeitos do mundo digital no mundo real, hoje em dia a gente não consegue mais separar esses dois universos. E as crianças também não vão conseguir separar isso. Eles entendem que quando eles jogam, eles estão se socializando com seus amigos, quando eles estão dentro do Instagram, quando eles estão no TikTok, eles estão em um momento de criação de identidade deles, eles estão em um momento de desenvolvimento. E se esses dados não forem protegidos, a gente corre um perigo que é podar, né, vetar o desenvolvimento intelectual deles. Sim. De forma livre. Então, a gente teria, na verdade, uma sociedade que, ao invés de moldar e utilizar a tecnologia de acordo com o que ela quer, a própria tecnologia estaria moldando a sociedade, porque ao invés de você consumir um conteúdo que você deseja,
o conteúdo será pré-determinado pelas empresas. Então, você só vai ver o que a empresa quer que você veja. Sim. E com a inteligência artificial, é bem provável que o nosso relacionamento no mundo online seja cada vez mais individualizado. Eu vou ver um anúncio de propaganda diferente do seu, por exemplo, e a gente vai estar na mesma casa assistindo o mesmo jogo de futebol. Uau! E Suzana, infelizmente a gente tem um tempo curto aqui, mas eu não queria deixar de falar sobre o seu projeto. Você é voluntária num projeto de educação para crianças de digital. E aí eu queria entender um pouquinho de como funciona essa educação, até para a gente conseguir ampliar esse debate e cada vez mais ter esse tipo de projeto onde pais e as crianças, de uma certa forma, são educados de como interagir com as redes sociais. Não, perfeito. Eu participo de um projeto chamado Juventude Privada. E é um projeto de voluntários, são várias pessoas que trabalham com direito digital ou com tecnologia. Então, a gente cria um formato em que a gente fornece jogos, a gente fornece livros, a gente publicou recentemente um livro muito interessante, falando de várias questões envolvendo ali crianças e adolescentes. Então, para quem tem interesse em estudar mais a respeito, participar desses eventos, por favor, fique à vontade para acessar nosso site. Temos também redes sociais. Deixa seu site, Suzana, que a gente já coloca aqui para as pessoas que estão interessadas acessarem. Não, perfeito. É juventudeprivada.org. Legal. Suzana, eu queria agradecer muito a sua participação, trazer um pouquinho do que está acontecendo, até como norte para nós pais e para as mães que estão nos assistindo, entenderem que não estão sozinhas nessa luta que é uma luta injusta. Então, nós como sociedade temos que nos organizar, cobrar para que instituições, a gente falou aqui no primeiro ato sobre instituições de ensino, a importância deles entrarem junto nessa discussão. Com você falamos bastante sobre o governo e a sociedade civil pressionando esse governo e, por fim, esses projetos educacionais como o que você participa, para que essas mães, esses pais tenham acesso a um letramento digital e o que é, entre aspas, saudável para os seus filhos. Muito obrigada pela sua participação, Suzana. Eu que agradeço, Naná. Obrigada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e fiquem ligados que na próxima semana nós temos um novo episódio no ar. Obrigada. Realização Jovem Pan News.